Terça-feira da terceira semana do Advento, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de hoje. Bem, neste dia, vamos para as raízes da alegria e da esperança, muito bem desenhadas pela figura esplêndida de São João Batista, que no quarto evangelho apresenta-se corajosamente como aquele que não é. Bonito isso. São João Batista é grande porque não é o Messias. Esse tema está lá no prólogo, capítulo 5 em diante, quando de João se diz, ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz, para que através dele, essa consciência de ser satélite de Cristo. Talvez a figura mais sintomática desta consciência seja a Virgem Maria, a serva do Senhor. A grandiosidade desta mulher está no escondimento, no silêncio, na humildade. Quantas vezes trabalhando na igreja, fazendo um bom trabalho às vezes, mas as pessoas se deixam imbuir pelo orgulho, pela vaidade e ficam até arrogantes porque são coordenadores, são ministros, mandam aqui, mandam ali. Está cheio disso dentro das nossas comunidades. É uma tentação até para os sacerdotes, se não forem vigilantes, se sentirem donos do rebanho. Quando, na verdade, esse rebanho é do Senhor e nos foi confiado para que apacentássemos corretamente essas ovelhas. Bem, nesse sentido, a profecia de Isaías, no capítulo 61, 1 a 2a, 10 a 11, nos falará disso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com vestes de salvação e me envolveu no manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aqui está um belo trecho da autodefinição de profeta para o ambiente profético de Isaías, mas não só de Isaías, de todas as tradições proféticas. O profeta não é o Messias, ao contrário. O profeta é o sintoma da espera e da chegada certa do Messias. O profeta é embaixador daquele que vem em nome do Senhor. O profeta, portanto, para tal ofício, o ofício das coisas invisíveis, talvez hoje seduzidos pelo neopentecostalismo, queiramos que nossas missas não sejam sacramento, mas sejam exibição do imediato, alegria imediata, o aqui e agora como única hipótese da missa, e milagres. Sem milagres parece que a fé não existe. E, obviamente, os milagres são testemunho para a fé, ao mesmo tempo que são percebidos somente sob o olhar da fé. Jesus disse que Cafarnaum foi cidade que ele não fez muitos sinais ou milagres, porque eram incrédulos. E disse isso num tom enérgico. Pois bem,
como é eficaz o ministério do profeta. Às vezes se usa de maneira própria a expressão que São João gritava no deserto. A nossa língua se usa para dizer: estou falando sozinho, em vão. Às vezes os pais se sentem assim diante dos filhos cada vez mais desobedientes, desordeiros, sem sentido. Sentem-se profetas gritando no deserto. Mas, na verdade, esse deserto vai se encher, vai se transformar em jardim, exatamente graças ao anúncio do profeta. Por isso, o verbo ungir. O Senhor me ungiu. Significa: o Senhor marcou com óleo. Com isso, santifica, ao mesmo tempo que consagra. O óleo sobre pessoas e coisas, como a igreja ou vasos sagrados, indica que aquele objeto, aquela pessoa e aquela construção tem uso exclusivo de Deus. Sacerdote não pode ser usado pelo mundo. Não deve se dar ao mundo. Tanto o sacerdote como os consagrados. É um pouco demasiado esse desejo tal de estar no mundo e a par com o mundo, a ponto de esquecer-se da dimensão oposta, do paradoxo da distância. Vós não sois do mundo, como também eu não o sou. Não sereis tirados do mundo, mas preservados do mal. A lição do capítulo 17 de São João, assim como os apelos nas diversas cartas de São Paulo, deveriam manter os consagrados longe da tentação de correr para o abraço do mundo. E mais grave, quando isso está no nível patológico, queremos agradar ao mundo com nossa liturgia divertida, nosso modo simples de viver, sem nenhum sinal que mostre a vida e a consagração de um profeta. Calamo-nos quando o mundo nos proíbe de falar. Hoje isso está se tornando insuportável e, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo vai suscitar, como tem suscitado, cada vez mais mártires que não se calam diante do silêncio imposto pelo mundo. Quando a doutrina é recortada para não desagradar é a palavra de ordem. Não querer confusão nem trabalho é a palavra de ordem. E nós sabemos que quando os cães são mudos, diz Santo Agostinho, não servem para guardar rebanhos. Cães que não ladram não são bons guardiãos do rebanho, sobretudo porque seu ladrar não só indica a presença do lobo ou do predador, mas deverá, de certa maneira, assustá-lo, alertando o pastor sobre a presença perigosa e danosa de um lobo próximo a um rebanho. Por isso o Espírito Santo não só instrui, isso já é fundamental, a mensagem do profeta, uma mensagem instruída pelo Espírito Santo. Portanto, o profeta profetiza a verdade. Segundo, o profeta pertence à esfera da palavra de Deus, ele mesmo. Sua dinâmica de vida é manifestação da palavra de Deus. Por isso São João diz: nem para desamarrar as sandálias, os cadastros da sua sandália. Por fim, a intrepidez. O profeta é intrépido porque ele proclama o que ainda não se vê. Provoca nos seus ouvintes a única atitude adequada diante da profecia: olhar o presente a partir da sua perspectiva
futura. E o profeta faz isso dirigindo-se aos cativos, aos pobres, aos prisioneiros, aos tristes, que venham reconhecer-se na imagem do noivo e da noiva, daqueles que se unem a Deus como homem e mulher se unem no matrimônio.